A pergunta recorrente entre pessoas religiosas e espiritualizadas, assim como iniciantes do misticismo e praticantes da lei da atração é: por qual motivo minhas orações, visualizações e mentalizações não são atendidas e manifestadas? Livros e mais livros já foram escritos para tentar responder a essa pergunta. Estou certo que centenas, se não milhares de manuais serão ainda produzidos com essa mesma finalidade. Apesar de trazerem muitas similaridades, nessas obras existem sempre particularidades que muitas vezes geram mais dúvidas ao leitor. Se você ler os livros de Louise Hay, Eckhart Tolle, Neale Donald Walsch e Joseph Murphy, por exemplo, ficará surpreso com sensíveis diferenças na forma como cada um deles ensina a arte de provocar transformações em sua vida por meio da conexão com a fonte divina. Mas por que isso acontece? Para compreender melhor a resposta, é preciso ter alguns pressupostos em mente. O primeiro e mais importante deles é, sem dúvida, perceber que da sua parte há algo em sua crença mais profunda que não tem lhe permitido produzir, efetiva e voluntariamente, a realidade que deseja. Grande parte das pessoas, em maior ou menor grau, ainda compreende Deus como uma entidade separada de si. Mesmo quando afirmam acreditar que são parte de Deus, que suas vidas são vida de Deus e que Ele age através delas, ainda assim, algo em seu interior aceita essas verdades, imaginando uma personalidade oculta a qual precisam buscar até encontrar. Vez por outra, no entanto, tal entidade pode vir à tona e operar milagres, como se fosse um espírito desencarnado tomando posse temporária de um corpo carnal, para ali realizar o seu propósito. Se percebermos que, de alguma forma, nosso entendimento sobre Deus é atravessado pela concepção de separação, então, possivelmente este é o obstáculo. É realmente difícil para muitos de nós, do dia para a noite, passarmos a vivenciar a realidade a partir da unidade, experimentar Deus como a verdade de quem somos e de tudo o que está ao entorno, perceber sua manifestação nos pensamentos que temos, nos sentimentos e eventos cotidianos. Enfim, conceber tudo, absolutamente tudo, como sendo Deus. O fato de você ter um corpo aparentemente separado é apenas reflexo de possuir uma consciência relativamente autônoma. Cada um pode buscar as respostas para a questão: por que tenho uma consciência individual se sou parte do todo? Para o objetivo deste vídeo, basta nos atermos ao fato de que Deus nos criou, e nos criou em diversidade, mas à sua imagem e semelhança. Se somos diversos, é claro que nossa experiência não poderá ser comum. Cada mestre espiritual que se prestou a ensinar o caminho enfrentou seus próprios desafios, passou por experiências tortuosas e, em determinado momento da busca, começou a despertar. Quando ensinam o caminho, ensinam seu próprio caminho. Tentam externalizar o que sentiram, esquematizar os passos que os levaram até o insight e veja o seguinte: seus trabalhos contribuíram no despertar de milhões. Bob Proctor, por exemplo, sempre atribuiu seu desenvolvimento ao estudo de grandes mestres, especialmente de Napoleon Hill. Louise Hay começou a experimentar uma vida inteiramente nova
a partir do seu contato com a Igreja da Ciência Divina, onde Joseph Murphy e Emmett Fox foram ministros e ficaram mundialmente famosos por seus livros na linha do movimento do Novo Pensamento. Suas obras não foram cópias dos seus mestres. Eles foram discípulos que se converteram em mestres e, a partir daí, constituíram uma legião de seguidores, que também, à sua maneira, encontraram o seu caminho de autorrealização. Gandhi certa vez disse: "Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho." O mesmo pode ser dito sobre Deus. Não existe um caminho para Deus. Deus é o caminho. Algo que chama a atenção quando lemos a obra Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch, onde ele transcreve o diálogo que teve com Deus depois de passar por momentos realmente difíceis, é o fato dessa manifestação deixar bastante claro que o Deus com o qual Neale conversa é sua própria experiência de Deus. Não se trata de Deus como uma entidade separada, mas uma expressão do Criador nele próprio. Isso nos permite entender a razão pela qual existem tantas correntes filosóficas, místicas e religiosas. Em certo nível de profundidade, todas evidenciam essa unidade absoluta da vida, cada qual, no entanto, traz particularidades relativas à experiência de seus representantes e líderes. "A casa de meu Pai tem muitas moradas", disse Jesus. E assim é. Quando você aceitar emocionalmente que Deus não tem qualquer vontade, desejo, julgamento ou preferência, senão exatamente aqueles que você próprio manifesta em sua vida diária, então estará livre dos obstáculos. Encontrará o caminho da manifestação responsável. Quando se passa muito tempo sustentando uma relação com Deus nos moldes da relação entre pai e filho, fica realmente difícil se esquivar das condições que marcam tal vínculo. Mas Deus não é Pai terrestre, é Pai em essência. Ele transmitiu a você as características dele próprio e, quando o fez, tornou-se você. Até aqui, portanto, podemos extrair os seguintes pressupostos. A separação é uma ilusão. A vida é unidade em essência. A ilusão da separação surge a partir da diversidade de manifestações. O fato de haver diversidade na manifestação implica haver diversidade de caminhos na senda da autorrealização. A experiência de Deus e a vivência dessa verdade não pode ser comunicada ou transferida. É única para cada um de nós. Os mestres, quando ensinam sobre o caminho, ensinam sobre o seu próprio caminho. Quanto mais caminhos conhecermos, maiores as chances de despertarmos para o nosso próprio caminho. Agora, você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com o fato de suas orações serem ou não atendidas. Você tem feito afirmações, experimentado uma centena de exercícios e práticas de cocriação, mas a vida permanece igual, às vezes até pior. Pense o seguinte: como é possível colocar um automóvel moderno em movimento se estamos enchendo o motor de carvão e ateando fogo na expectativa de fazê-lo funcionar? Esse tipo de combustível somente funciona para as antigas locomotivas. Os veículos de hoje precisam de álcool, gasolina, gás ou até mesmo eletricidade para poder funcionar. Quando abrigamos velhas ideias, que aqui chamamos pressupostos, para sustentar e dar movimento a processos novos, o resultado é frustração.
precisamos compreender a natureza de nossas falhas. O que é que esperamos quando fazemos uma oração? Como nos sentimos ao fazer a oração? Ao visualizar-se na posse dos seus desejos e ser tomado por sentimentos poderosos, como se comporta mentalmente após a visualização? O que fala sobre os acontecimentos cotidianos? Como você se vê? As respostas estão relacionadas às velhas ideias das quais precisamos nos libertar. Nesse particular, grande parte dos mestres são quase unânimes. A reprogramação mental, através de afirmações positivas, verbais ou escritas, é um sistema bastante eficiente. Você não nasceu com nenhuma crença, não nasceu programado para ter alguma ideia a seu respeito, a respeito das pessoas, de Deus e da vida. Tudo o que você usou para construir sua interioridade foram conteúdos transmitidos a você. Nesse sentido, aquilo que chamamos programação se deu através de um processo de repetição. Essas repetições foram impregnadas por sentimentos, porque é assim que experimentamos a vida. Nos envolvemos em situações e essas situações despertam emoções. Porque participamos do processo de programação antes mesmo de termos consciência disso, passamos a maior parte da vida atuando de forma passiva. Basicamente, fomos selecionando aquilo que, de certo modo, nos fizesse sentir mais protegidos. Mas veja, quase sempre a proteção se converte em prisão. E é isso que muitos de nós enfrentamos. Prisão de doença, prisão de pobreza, prisão de relacionamentos abusivos, prisão de solidão, prisão de medo, prisão de amizades tóxicas e assim por diante. Portanto, quando propomos a reprogramação mental, estamos buscando, através da mesma mecânica, uma forma mais harmônica e saudável de exercer autonomia, liberdade e responsabilidade na formulação de conteúdos novos, combustíveis eficientes para colocar a vida em movimento. Deus ouve suas orações, ouve seus pedidos antes mesmo que você lhe peça. Na verdade, Ele atende ao desejo antecipadamente. Seus pedidos se fundam em carências e a expectativa de receber está impregnada de condições. São esses os elementos que levam a manifestações distorcidas. A partir de hoje, afirme que você se ama, que você é amado, que é amado porque Deus é em você. Afirme que o fato de ser veículo de Deus e de todas as suas potencialidades faz de você sempre suficiente. Você é suficiente, é bom o bastante. Você tem valor sempre. Afirme que é saudável, porque é vida. Cada célula do seu corpo foi concebida pela vida maior. Não importam as transformações pelas quais passe, há vida em você. Afirme tudo o que é verdade a seu respeito a partir do pressuposto de que Deus é em você. Assim, quando orar, irá crer na recepção e, por isso, receberá.